A mitocôndria é a fonte da energia vital. Você está vivo por causa das suas mitocôndrias. E hoje, a tendência é mostrar que as mitocondriopatias são a base de todas as doenças. Isso que nós vamos discutir aqui hoje, qualquer paciente com qualquer doença que você fizer uma melhora mitocondrial, você está ajudando o paciente. Não interessa a doença, não interessa o nome da doença. Tudo se resume na mitocôndria. É uma analogia também simples, mas muito útil. Você vê o seguinte, se eu trouxer para aqui um computador e trouxer um programa chamado PowerPoint, eu posso fazer uma projeção aqui. Eu trazer só o computador não é suficiente. Eu tenho que trazer o hardware, que é o computador, e eu tenho que trazer o software, que é a programação. Mas se eu trouxer o hardware e trouxer o software, mas eu esquecer de trazer o que liga o computador na eletricidade, também não vai funcionar. Sim. Então, o meu cérebro, ele tem que ter o hardware, ele tem que ter o software e ele tem que ter energia. E essa energia vem da mitocôndria, que é onde a nossa força vital está, onde nós geramos energia através da mitocôndria. Então, não adianta nada eu ter vontade de fazer as coisas se eu não tiver energia. Não adianta nada eu ter talento se eu não tenho energia. Entendeu? Tudo depende para executar no mundo físico. Eu preciso de energia para falar com você aqui durante 1 hora. Não adianta eu ter só o conhecimento. Eu tenho que ter a energia para expressar para quem está assistindo não mudar de canal. Você entendeu? É verdade. Verdade? A energia é fundamental. Né? Fundamental. É. E à medida que a gente vai envelhecendo, vai ficando mais difícil. Você tem que fazer mais esforço para conseguir o mesmo tipo de energia. Como aumentar a produção energética de uma pessoa para uma idade mais jovem? Como é que eu faço um cara de 70 ter energia de um cara de 40? Só posso fazer isso mexendo na mitocôndria. Como é que eu mexo na mitocôndria? Eu tenho que entender como é que funciona a mitocôndria. Você está vivo por causa das 5.000 mitocôndrias que você tem por célula. 10% do seu peso corporal é mitocôndria. 10% do seu peso corporal é mitocôndria. Quero que você saiba disso. Que está produzindo a sua energia para você viver. O nosso coração só tem 10 batidas de reserva. Se a minha mitocôndria parar de produzir energia, o meu coração bate 10 vezes mais e para. Ele só tem energia para 10 vezes. Só para 10 batidas. 10 batimentos, mais nada. É a única reserva que ele tem. Eu tenho que estar fornecendo para ele ATP o tempo todo. Eu forneço através de quê? Através da mitocôndria. Então eu tenho a idade cronológica, que é a idade da minha certidão de nascimento, e eu tenho a minha idade biológica, que é a idade do desgaste do meu corpo. Geralmente você pensa que o envelhecimento tem que ser assim, ó. Eu vou crescendo o bumbum, vou crescendo a barriga, vou tendo uma síndrome metabólica, tenho um infarto, tenho um derrame, tenho uma hipertensão, tenho uma diabetes, tenho um câncer. E se eu envelhecer assim? Você há de convir que se eu envelhecer desse jeito, sem adoecer, eu vou viver mais. Até uma criança de 5 anos entende isso, pô. Se eu for envelhecer sem adoecer, eu vou viver mais. Isso é possível? Claro que é possível. Então o meu foco tem que ser, eu esqueço do nome da doença e vou trabalhar na mitocôndria, que é onde começam os cânceres. Todo câncer começa aqui. Mutações mitocondriais são importantes fatores no processo de adoecimento e envelhecimento. A velhice é nada mais, nada menos do que uma disfunção mitocondrial. A sua mitocôndria vai perdendo a sua funcionalidade. E com isso você não tem energia para recuperar, para refazer as células, você vai ficando velho. Então a mitocôndria, ela está relacionada com tudo, mas principalmente com as doenças cardiovasculares, porque o coração é muito rico em mitocôndria, porque o coração tem que bater 70, 80 vezes por minuto, e ele só tem reserva para 10 batimentos, ele tem que estar sempre produzindo, sempre produzindo. É muito importante no caso do câncer, porque todo câncer, isso em 1931, o Otto Warburg falou, e hoje nós sabemos, começa na mitocôndria, é um efeito Warburg. A diabesidade, que você sabe que é a combinação da diabetes com a obesidade, a Organização Mundial de Saúde agora tem uma nova doença que chama diabesidade, e a osteoporose, entre alguns, eu estou dando exemplo aqui.
mas interfere em tudo, tá? Interfere em tudo. O melhor modo de prevenir e tratar doenças relacionadas com a idade é otimizando a função mitocondrial. Tem nada a ver com a sua idade cronológica. Vocês estão vendo aqui que eu vou dar aula aqui o dia inteiro, amanhã o dia inteiro, chega de férias, segunda-feira eu estou trabalhando, e eu tenho energia para fazer isso. Porque de onde que eu estou tirando? Da mitocôndria. Eu sei abastecer minha mitocôndria e eu tenho energia para fazer isso. A maioria do pessoal da minha idade está aposentado, né? Descansando. Tudo que aumente o que é, nos faz funcionalmente mais jovens. Se você conseguir aumentar, isso chama-se a teoria unificadora do envelhecimento. Juntar todas as teorias numa só. Que é o seguinte, o déficit de energia explica o encurtamento telomeral, o estresse oxidativo, os distúrbios neuroendócrinos e a decadência mitocondrial. Por quê? Por um déficit de energia. Se eu tiver um déficit de energia, eu vou terminar mais velho. Então eu tenho que aumentar a produção de energia mitocondrial para todas as doenças, independente do nome dela. Produção energética mitocondrial é o mais importante aspecto de saúde, doença degenerativa e envelhecimento. É o que interessa, afinal. O que você vai fazer? Você vai melhorar a produção energética mitocondrial do seu paciente. Ele melhora, não interessa que doença que ele tiver, ele vai melhorar. Então, o que você tem que entender, agora para frente, é que saúde é igual a eficiência mitocondrial. Uma pessoa que está vendendo saúde, ela tem uma eficiência mitocondrial boa. Energia produzida pela mitocôndria é o QE. Não tem qual é o seu QI? Qual é o seu QE? Quanto que você gera de energia mitocondrial? Então, se você diminuir o seu QE, você envelhece, você tem doenças, você fica obeso, etc, etc, etc. O seu QE está baixo. O uso da caixa permanentemente, o uso como eu fiz durante anos, faz com que o processo de envelhecimento, quer dizer, a aparência do processo de envelhecimento se retarde. Por exemplo, eu estou usando a caixa desde 1980, 13 anos. 79 eu já usava, mas não usava continuamente, ainda estava pesquisando. A 80 é que eu usei até uns 3 anos, praticamente todo dia. Depois, agora eu uso assim 2 vezes por semana, não sinto mesmo necessidade de mais do que isso. E nessa altura eu estava com 55 anos. Hoje eu estou, passado 13 anos, com 68 anos. Eu notei que, eu percebi que para trás, o processo de envelhecimento da pele era mais intenso do que aconteceu nesses 13 anos. Nesses 13 anos eu não notei grande diferença da vitalidade da pele. E eu acredito que o princípio básico é o seguinte: a energia é expansora. A falta dela com a idade, como as células se reproduzem em velocidade menor, há uma tendência, e cada vez que uma célula se reproduz, ela dobra a quantidade de energia. Então, quando o organismo está em catabolismo, estão morrendo mais células do que estão nascendo. Então, ocorre que essas células, o nível de energia cai no organismo e as células começam a se contrair, e daí o envelhecimento, o enrugamento da pele vem dessa contração das células. Essa energia faz com que as células tendem a se expandir, a não se contrair, e o processo de enrugamento pela diminuição da quantidade de líquido, porque a quantidade de líquido no corpo humano vai caindo, vai diminuindo com a idade. Quanto mais jovem, mais quantidade de líquido a pessoa tem. Quanto mais velho, menos quantidade. Por quê? Porque as células contêm menos líquido. Porque o nível de energia das pessoas vai baixando. Porque a reprodução celular também vai diminuindo.